Oi, segundo ano. E aí, já pegaram o livro de vocês? Hoje a gente vai falar sobre sequência numérica, fazendo alguns exercícios. E a gente vai aprender também sobre números ordinais, tá bom? Então, pega o livro 4, abre aí, a gente vai fazer as atividades da página 118 até a página 126. Combinado? Alguns exercícios a gente vai fazer juntos em vídeo e outros vocês vão fazer individualmente aí no livro de vocês, ok? Então, para a gente começar, eu trouxe aqui uma informação bem interessante que mostra que em algumas casas existem uma coleta de água da chuva que funciona assim. A água da chuva cai no telhado, escorre para um reservatório, que são esses reservatórios aqui, e aí essa água depois ela pode ser utilizada para lavar o quintal, para regar as plantas, até mesmo no vaso sanitário. Mas como essa água ela não é potável, a gente não pode beber. Tia, mas isso é conteúdo de matemática? Não, na verdade, vocês vão ver um pouquinho mais sobre isso, que é também ação sustentável e sustentabilidade na aula de ciências sociais. Mas eu trouxe para vocês porque a nossa próxima atividade ela pede para a gente pensar sobre isso. Daniel, ele tem um sistema como esse instalado na casa dele. Em uma semana com chuva bem fraca, ele registrou um gráfico de quantidade de água em litros que ele encontrou no reservatório em cada dia. Veja, aqui tem um gráfico, né, mostrando a quantidade de água em litros que ele conseguiu perceber que entrou na casa dele devido à chuva e pede para a gente fazer alguns exercícios, né? Em que dia choveu mais? É só a gente olhar para o gráfico e a gente sabe que o dia que choveu mais foi 600 litros, 1º de maio, tá? Em que dia o volume da chuva foi menor? O menorzinho é o amarelinho ali, 120, que foi dia 28 de abril. E depois ele pede para a gente escrever em ordem decrescente. É só lembrar que a ordem decrescente é quando os números eles vão diminuindo. Então, você vai observar o gráfico e escrever do maior para o menor. A gente começa no 600 e vai até o 120, tá bom? Coloca aí no livro de vocês e pode virar a página. No exercício número 2, da página 120, diz o seguinte: o consumo consciente ele começa com a informação correta, depois vem a prática das ações no ambiente escolar e em casa. E ele traz para a gente uma pergunta: quanto você consome de água? Veja a tabela abaixo com a média de litros que a gente gasta em algumas atividades, tá? Essa quantidade é uma média, vai variar muito de torneira para torneira, de descarga para descarga, vai variar muito, tá bom? Então, é só uma média. Para a gente lavar a mão, a gente gasta em média 4 litros, para dar descarga 13, para lavar a louça na máquina, 23 litros de água. Então, com base nesses valores, a gente vai preencher no livro de vocês com os números por extenso, tá bom? Então, acionei a descarga do vaso sanitário, com isso foi gasto 13 litros, ó, dar descarga 13 litros, a gente vai escrever por extenso. Escrever por extenso não é colocar o algarismo, tá bom? É escrever com uma letrinha mesmo, bem bonitinho. E depois ele foi lá e lavou a mão, né? Foi no banheiro, depois de ir no banheiro ele lava a mão, faz parte da nossa higiene. E ele gastou, lavando a mão, 4 litros de água. Enquanto isso, a mãe dele colocou a louça na máquina de lavar louça e gastou 23 litros de água. Todas essas informações até agora a gente pegou aqui na tabela, tá bom? Só que a gente escreveu por extenso. E agora pede para a gente calcular esse consumo total. Então, a gente vai ter que somar todos esses gastos, né? Então, vamos lá. 13 mais 4 mais 23. A gente vai fazer a continha de mais. Eu estou montando a continha aqui só para a gente visualizar, mas vocês podem ou fazer de cabeça, ou fazer com desenhos, como vocês se sentirem mais à vontade, tá bom? E aí, vamos calcular junto comigo. 3 mais 4 mais 3 é igual a 10. Vocês se lembram que unidade embaixo de unidade, dezena embaixo de dezena. Eu coloquei o 10 aqui embaixo para a gente poder observar o seguinte. Se eu colocar o 10 aqui, eu vou acabar com a minha continha, só que ela não acaba. Eu ainda tenho dezenas aqui. Então, o que eu vou fazer? Eu vou colocar a unidade aqui, porque eu já encontrei que tem 0 unidades. E a dezena, ela vai lá para cima, porque eu vou ter que somar essa dezena com as dezenas que já existem. Então, vamos lá.
Por isso que a gente costuma falar assim, se deu 10 ou mais, vai 1. Vai 1 por quê? Porque a gente precisa colocar unidade junto com unidade, dezena junto com dezena. 10 tem uma dezena. Então, eu vou colocar o 0 aqui e vai subir 1 da dezena para a casa da dezena, tá bom? Agora eu vou contar. Uma dezena, mais 2 dezenas. 4 dezenas. Então, o resultado que eu encontrei foi 40. E aí, o consumo de água será de 40 litros. É só você escrever aí no livro de vocês, tá bom? Então, é só lembrar, se eu tiver na unidade 10 unidades ou mais, eu vou colocar a unidade no lugar da unidade e a dezena vai subir para a casa da dezena, para eu poder calcular a dezena junto com as outras dezenas, tá bom? Continuando. Agora, a gente está falando o seguinte, que R$180 estão guardados dentro de um cofrinho. E aí o personagem da história, ele comentou com a mãe dele que ele quer comprar uma bola de futebol que custa R$40 e um par de luvas que custa R$30. A mãe dele conversou com ele sobre o consumo consciente, explicando que quando a gente faz compra, a gente precisa ter consciência, a gente precisa comprar aquilo que é realmente necessário, economizar dinheiro, não ficar desperdiçando, né, também os recursos naturais. Ela comentou que ele já tem 3 bolas em bom estado, então ele não precisa comprar mais bolas. Ele deve comprar apenas as luvas, que ele não tem. Igor, então, decidiu que ele vai sim comprar só as luvas. Quanto deverão sobrar no seu cofrinho? Ele tem R$180, certo? E ele só vai precisar comprar a luva. Então, vamos tirar ali os R$30 da luva. Lembrando, unidade embaixo de unidade, dezena embaixo de dezena, centena embaixo de centena. Ali, no caso, não tem centena embaixo. Então, não tem problema, a gente pode deixar vazio. Montei a minha continha, 0 menos 0 é igual a 0. Se eu tenho 8 e eu tirei 3, eu vou ficar com 5. E o 1, não tirei nada, eu só vou repetir. Então, meu resultado foi R$150. Eu vou colocar R$150 ali, letra C, é só marcar um X, tá bom? Então, pensei no todo que ele tinha, R$180, no quanto que ele gastou. Se ele pensou, resolveu comprar consciente, gastou só R$30, sobrou ainda no cofrinho dele R$150, tá bom? Agora, a gente vai falar sobre os números ordinais. Os números ordinais, eles marcam a posição. Observa só, a gente usa os números ordinais para indicar uma ordem. Por exemplo, as ordens dos meses do ano, as ordens dos dias da semana. Os números ordinais, eles são usados para isso, para indicar ordem, posição ou lugar. E aqui tem algum exemplo, né? As crianças andando de bicicleta vão chegar em primeiro lugar. Olha só, ele vai chegar na posição de primeiro, ele vai chegar na frente, né? Maio é o 5º mês do ano, também está contando a posição de maio dentro dos 12 meses. Eu sou o 3º da fila, também está contando a posição dela dentro da fila. Então, você percebe que os números ordinais, ele tem essa ideia de ordem, de posição, de lugar, tá bom? Veja a sequência dos números ordinais. Os números ordinais, eles funcionam assim. 1, a gente chama de primeiro nos números ordinais. O 2 de segundo, 3 de terceiro, o 4 de quarto, 5 de quinto, 6 de sexto, 7 de sétimo, 8 de oitavo, 9 de nono, 10 de décimo. Depois que a gente passa do 10, a gente vai repetir o décimo, porque está na casa da dezena, e a gente vai voltar do primeiro. Então, a gente vai ficar, quando tiver o 11, a gente vai ficar décimo, que é o do 10, da dezena, e primeiro, porque é da unidade 1. Então, 11º. Se tiver o 12, 12º. Se tiver o 13, 13º, tá bom? E aí a gente só vai precisar lembrar mesmo de 10 em 10. Por exemplo, 10 é décimo, o 20, 20º, o 30, 30º, o 31, 32, 33, a gente só vai repetir. Primeiro, segundo, terceiro, é bem simples. É só praticamente, mas só a gente lembrar de posição, de ordem.
unidade sempre vai ser primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto, até o nono. E aí a gente tem que lembrar das dezenas que vão ficar 10º, 20º, 30º, 40º, tá bom? Os números ordinais, eles também podem ser escritos na forma feminina. Primeira, segunda, terceira, tá? Porque quando a gente fala de lugar, a gente fala primeiro. Quando a gente fala de posição, a gente pode falar primeira, tá bom? E aí, quando a gente usar posição, ao invés da gente colocar indicando com essa bolinha aqui, com a letrinha O, a gente vai fazer com a letrinha A suspensa, tá bom? Vocês vão visualizar melhor mais pra frente. Agora a gente vai fazer uma atividade onde a gente vai colocar em ordem esses animais aqui, tá? O horário de alimentação dos animais. O leão come 1 hora, o leopardo come 2, o tigre come 7, a onça parda come 3, a leoa come 4. E aí, o que a gente vai fazer? A gente vai organizar, escrevendo na ordem que esses animais comem, tá? Quem come primeiro, que come 1 hora, é o leão. Então, a gente vai escrever leão. Quem é o segundo, que come 2 horas? O leopardo. A gente vai fazer isso com todos. O terceiro, come 3 horas, é a onça parda. Quarto, quem é que come 4 horas? A leoa. E quinto, pantera. O sexto, é só a gente olhar aqui, ó. Aqui tá numa ordem 1, 2, 3, até o 7. Então, a gente vai fazer até o 7º, tá bom? O sexto é a onça pintada. E o 7º a gente tem aqui o tigre, tá bom? Preencha aí no livro de vocês. E agora, 3 amigos disputavam uma corrida, todos eles percorriam o mesmo percurso. João completou a corrida em um tempo de 12 minutos. Gabriel gastou 11, enquanto Pedro gastou 13. Sabendo disso, escreva o nome de cada um. É só a gente pensar na posição, né? O primeiro é quem chegou mais rápido. Quem chegou mais rápido foi o Gabriel, que ficou em primeiro lugar. Depois, 12 minutos, foi o João, que ficou em segundo. E por último, ficou o Pedro em terceiro lugar, ok? Só colocar na ordem de acordo com o tempo que eles chegaram. Na próxima página, a gente tem aqui uma atividade que diz o seguinte. Participando de uma corrida de rua, Gabriela foi a 18ª a cruzar a linha de chegada. Se escrevermos com algarismos o número escrito ordinal, por extenso, teremos. Bom, 18ª, a gente precisa lembrar. 10 da dezena, né? E o 8 da unidade. Então, a gente já sabe que foi 18. Que a gente vai escrever em algarismo, a gente vai escrever o 18. Mas é 11ª no feminino. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai colocar a letrinha A suspensa. A resposta certa é a letra B. Tá? Tia, eu achei que fosse a letra A, porque é 18º, sim. Só que aqui está dizendo que foi a Gabriela, ela foi a 18ª. Então, como a gente está falando no feminino, é o Azinho que fica aqui do lado e não a bolinha, ok? Agora, nas Olimpíadas do Rio, em 2016, o Brasil ganhou 7 medalhas de ouro, 6 de prata, 6 de bronze. Sobre essa situação, responda ao que se pede. Primeiro, quais medalhas representam a colocação dos atletas na prova? Desenhe a medalha no pódio. No livro de vocês tem o pódio e a gente vai desenhar. Medalha de ouro é o primeiro lugar, né? Então, desenha aí 7 medalhas no primeiro lugar. Medalha de prata é o segundo lugar, então a gente vai desenhar 6. E a medalha de bronze é o terceiro lugar, a gente também vai desenhar 6. Agora, quer saber o seguinte. Quantas medalhas o Brasil ganhou? É só a gente contar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. É só a gente contar os desenhos. Na letra C, diz que vários países participaram, né? E somente 5 participaram de todos os jogos. Que foi a Grécia, Grã-Bretanha, Suíça, França e Austrália. Eles foram os únicos países que participaram de tudo. E a gente vai ter que organizar esses países aí em ordem alfabética.
Para organizar em ordem alfabética, a gente tem que lembrar da ordem do alfabeto. Então, vamos lá. O alfabeto começa com A. Então, a gente já sabe que o primeiro é a Austrália. Depois do A tem B, C, D, E, F, G. Ó, o F tem aqui, então o segundo é a letra F. E o G também tem. Só que o G tem Grécia e Grã-Bretanha. A gente precisa analisar a segunda letra. As duas têm o R na segunda letra. Vamos analisar a terceira letra. A Grã-Bretanha começa com A. Então, ela fica no terceiro lugar e a Grécia no quarto. A Suíça fica com o quinto, que foi o que sobrou. Tá bom? Anota aí no livro de vocês. Percebam que é uma atividade bem simples. Ela só precisa que a gente tenha atenção, tá bom? Se você tiver com dificuldade, tia, tá falando muito rápido, tia, eu ainda não deu tempo de copiar, dá um pause no vídeo, faz um exercício, dá um pause. Faz o outro, dá um pause, tá? São só exercícios mesmo para a gente poder ir praticando. E agora você vai praticar mais um pouquinho, dessa vez você vai tentar fazer sozinho, na página 126, o exercício 5. E vai mandar uma foto dele pra gente, tá bom? Um beijo e até a próxima aula!